Minha irmã postou uma enquete online sobre a minha filha de 9 anos. O que é pior, o corte de cabelo torto dela ou a atitude desagradável? A família votou e zombou dela nos comentários enquanto ela chorava desesperadamente no banheiro. Quando eu descobri, não chorei. Eu agi. 5 horas depois, todos já se arrependiam. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Se soubesse, talvez tivesse me preparado. Talvez tivesse me fortalecido. Mas não. Eu simplesmente cheguei em casa no sábado à noite esperando o barulho de sempre, o cheiro da janta, a TV ligada. Em vez disso, encontrei silêncio. Silêncio demais. Meu marido, Mark, estava no corredor, com a expressão de quem já estava ali há um bom tempo. Ela está no quarto há 2 horas, disse. Não fala com ninguém. Acho que ficou chorando. Por um instante, achei que fosse algo pequeno. Talvez uma briga com uma amiga. Talvez tivesse quebrado um brinquedo. Talvez fosse só um daqueles colapsos normais de criança. Larguei minha bolsa e subi as escadas. Bati na porta. Amor, sou eu. Silêncio. Tentei de novo. Posso entrar? Nada. Então abri devagar a porta. Ela estava deitada na cama, encolhida, o rosto manchado de lágrimas, segurando o celular como se fosse a única coisa que ainda tinha. June. Minha voz saiu suave. O que houve? Ela balançou a cabeça. Nada. Mas não era nada. Qualquer um podia ver. Sentei ao lado dela e esperei. Às vezes o silêncio funciona melhor do que perguntas. Depois de um tempo, ela empurrou o celular na minha direção e afundou o rosto no travesseiro. Não fica brava, sussurrou. Na tela, havia uma captura de tela. No começo, não fez sentido. Apenas palavras e números, uma foto dela. Então eu vi. Uma enquete. O que é pior? O corte de cabelo torto dela ou a atitude mimada? 19 votos. Rolei a tela e os nomes se transformaram em facas. Minha mãe, Margarete, no meu tempo, meninas não faziam tanto drama. Corte de cabelo era só corte de cabelo. Minha irmã, Courtney, com certeza a atitude dela. Sempre foi mimada. Agora até parece mesmo. Meu sobrinho Ethan, 11 anos, ela realmente achou que era moda. Dá pra acreditar? Minha sobrinha Bella, 9 anos, da idade da June, sua rival em tudo, ontem ela estava sorrindo como modelo. Que vergonha! E depois vieram mais comentários curtos, cortantes, risadinhas, gargalhadas escritas como punhais. Pisquei olhando para a tela. Por um momento, pensei que talvez tivesse entendido errado. Que fosse algum tipo de piada de mau gosto que eu não tinha pegado. Mas não. Estava tudo ali, em palavras claras. Minha própria família zombando da minha filha, votando na humilhação dela como se fosse um jogo. Ao meu lado, a voz da June saiu trêmula. Ela não me olhou quando falou. O rosto afundado no travesseiro, as palavras abafadas, ásperas, como se cada uma doesse para sair. Eles disseram que eu estava bonita. Sussurrou. Disseram que era moda. Eles sorriram para mim, mamãe. Ela respirou fundo, a voz quebrando. Eles bateram palmas. Por que eles falariam isso se achavam feio? Eu senti como um soco que não consegui bloquear. A traição, a confusão, a forma como a confiança dela tinha sido transformada em arma. Meu próprio peito doeu, como se as palavras dela tivessem sido cravadas direto nas minhas costelas. Ela não estava chorando apenas por causa do corte de cabelo. Chorava porque as pessoas em quem confiava tinham mentido na cara dela e depois rido pelas costas. Eu não consegui responder. Ainda não. Apenas a puxei para perto e a abracei, enquanto seu corpinho tremia a cada respiração. Coloquei o celular de lado. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro tudo se revirava. Olhei para ela, minha menina, escondendo o rosto, envergonhada não de si mesma, mas de ter confiado nas pessoas erradas. Escuta o que eu vou dizer, falei, e minha voz não tremeu. Isso não tem nada a ver com você. É sobre eles. Você é linda.
Você é bondosa. E acreditou neles, o que só mostra o quanto você é melhor do que eles. Ela não respondeu, mas se aconchegou em mim, e eu senti seus ombros estremecerem. Fiquei ali até sua respiração se acalmar. Quando finalmente desci as escadas, Mark estava esperando. Ela está bem? Perguntou. Ela vai ficar, respondi. Ele assentiu, mas seus olhos pediam mais. Eu não dei. Ainda não. Porque até aquele momento eu mesma estava tentando entender tudo. Mais tarde, naquela noite, depois que ela adormeceu, sentei à mesa da cozinha com o celular à minha frente. Rolei a tela até as palavras se embaralharem, cada comentário abrindo um corte mais fundo. Aquilo não era apenas uma piada. Era traição. E eles ainda não sabem, mas o que fizeram naquela noite vai custar caro. Por fim, larguei o celular, puxei o laptop e o abri. Se achavam que eu iria chorar até dormir, não me conheciam nada. Quando vi aquela enquete no sábado à noite, parte de mim queria dizer que estava chocada. Mas, sendo honesta, não estava. Não de verdade. Aquilo não parecia um raio em céu limpo, mas sim um déjà vu. Porque não era novidade. Não era a primeira vez que minha família ria pelas nossas costas. Só que agora, pela primeira vez, tinham direcionado o veneno para minha filha e isso era imperdoável. Courtney sempre foi a filha de ouro. Desde que me lembro, Courtney nunca podia estar errada. Cantava fora do tom? A sala inteira aplaudia. Rabiscava qualquer bobagem. Todos agiam como se tivesse pintado a Mona Lisa. Enquanto isso, eu era quieta. Se tirava notas máximas, ninguém se importava. Se perguntava por que Courtney sempre recebia mais atenção, minha mãe, Margarete, me cortava com a mesma frase de sempre. Você está imaginando coisas, Lydia. É sensível demais. Talvez você já tenha ouvido algo assim. É um código para, não reclame. Não espere justiça. Apenas aguente. Então, eu aguentei. Mas deixe-me deixar uma coisa clara, eu conseguia suportar quando era comigo. O que não consigo suportar é quando fazem isso com a minha filha. Vou dar um exemplo que ficou gravado na minha memória. Eu tinha 13 anos. Passei meses cuidando de crianças, cortando grama, lavando louça, só para juntar dinheiro e comprar meu primeiro vestido de verdade para o baile da escola. Courtney entrou no meu quarto e se ofereceu para ajudar. Ajustou a barra, puxou as alças, disse que eu estava incrível e eu acreditei. Naquela noite, entrei no baile pensando que talvez, só talvez, fosse a minha chance de brilhar. Mas então ouvi a risada dela no banheiro das meninas. Dá para acreditar que ela realmente usou isso? Ela acha que está glamourosa. Parece uma cortina. As amigas dela caíram na gargalhada junto. Eu ainda consigo ouvir. Quando contei aos meus pais mais tarde, desesperada por alguém que ficasse do meu lado, eles me descartaram. Courtney só estava tentando ajudar. Não seja ingrata. Ingrata. Não humilhada. Não traída. Ingrata. Eu não a perdoei. Não naquela época. Aos 13 anos, você não perdoa. Você apenas sangra. Só muito tempo depois, já adulta, tentei me convencer de que talvez ela tivesse sido imatura, que poderia ter mudado com o tempo. Soiler, não mudou. Agora, avancemos no tempo. Courtney e eu temos filhas. Mesma idade, mesma escola, mesmos eventos. E adivinha? A rivalidade não acabou conosco. Passou adiante como uma maldição de família. A feira da primavera do ano passado provou isso. Normalmente, Bella, a filha da Courtney, recebe toda a atenção. Cabelo perfeito, roupa perfeita, os aplausos mais altos. Já a minha filha, June, costumava apenas bater palmas educadamente do lado de fora. Mas, naquele ano, June decidiu fazer a própria fantasia de fada. Cola, glitter, tecido por toda parte. Uma obra-prima de 9 anos. E ela venceu. Melhor fantasia. Uma fita presa bem no peito. Nunca vou esquecer o rosto da June. Puro orgulho, pura alegria. É esse tipo de brilho que toda mãe sonha em ver.
Mas também nunca vou esquecer a forma como a família reagiu. Minha mãe aplaudiu como se estivesse assistindo à previsão do tempo. Courtney sorriu tão forçado que parecia doer. Bella emburrou. Eu vi nos olhos deles o ressentimento fervendo em silêncio. E talvez você pense, por que você não falou nada, Lydia? Por que não defendeu a June naquele momento? A verdade é que eu quis acreditar que estava imaginando. Quis acreditar porque, diante da June, todos sorriram. Todos disseram, muito bem. E eu queria tanto que ela aproveitasse a vitória sem que eu estragasse o momento com minhas velhas suspeitas. Então, sorri junto com ela. Deixei que brilhasse, porque ela merecia aquele instante. E eu não ia deixar que roubassem isso dela. Não na frente dela. Mas, por dentro, eu sabia, aquele foi o dia em que Courtney decidiu que June não era mais apenas minha filha. Era concorrência. E aqui está a parte que mais machuca, eu era quem mantinha tudo em pé. Trabalho com ti. Gano bem o suficiente para pagar minhas contas e as deles também. Sim, eu ajudava meus pais com a hipoteca, as contas de luz, de água, as compras do mercado. Sim, eu ajudei a Courtney a abrir o salão dela. Paguei o depósito do aluguel, comprei os equipamentos, até dei dinheiro nos meses fracos para que ela não perdesse tudo. Talvez você esteja se perguntando, por quê, Lydia? Por que continuar ajudando pessoas que sempre te trataram assim? Porque eu achava que era isso que uma boa filha fazia. Porque eu acreditava que, se eu desse o suficiente, apoiasse o suficiente, talvez eles finalmente me vissem como parte da família, não como a estranha. E, acima de tudo, porque a June merecia ter avós. Merecia ter primos. Eu não queria que ela crescesse sozinha só porque a mãe dela teve uma infância tóxica. Então, eu engolia em seco. Dizia a mim mesma que estava comprando paz. Mas a verdade é que eu só estava alimentando o ressentimento deles. Eles me odiavam por eu ter mais. Me odiavam por eu conseguir oferecer o que eles não podiam. E odiavam ainda mais a June por brilhar quando a Bella não conseguia. Na sexta-feira à tarde, Courtney ligou. Traz a June aqui. Vou arrumar o cabelo dela para o evento da escola na segunda. Vou arrumar as duas meninas. Vão ficar incríveis. E aqui é o ponto em que eu sei que muitos de vocês vão balançar a cabeça. Por que você disse sim, Lydia? Por que confiou nela? Porque a June estava implorando. Porque ela queria acreditar de todo o coração que a tia a deixaria bonita. Porque a Courtney era cabeleireira profissional. Era o trabalho dela. E porque, às vezes, contra todo bom senso, você quer acreditar que a família não será cruel com uma criança. Então eu disse sim. Me arrependo. Mas foi por isso que fiz. Quando busquei a June naquela noite, sua franja estava toda torta, as camadas desiguais, mas ela estava radiante. Eles bateram palmas, elogiaram, disseram que era moda. E eu sorri junto com ela, porque o que eu deveria fazer? Partir o coração dela no carro, a caminho de casa? Dizer a ela que estava ridícula enquanto sorria de orelha a orelha? Não. Eu deixei que tivesse aquele momento, porque ela merecia se sentir bonita, mesmo que minhas dúvidas me corroessem por dentro. Talvez isso me torne fraca, mas eu prefiro ser fraca por uma noite do que esmagar minha filha naquele instante. Mas no sábado à noite, quando vi aquela enquete, tudo ficou claro. O corte não era moda. Os elogios não eram sinceros. A enquete não era uma brincadeira. Foi algo deliberado, calculado. O mesmo truque que Courtney usou contra mim aos 13 anos. Só que, desta vez, ela mirou na minha filha. E desta vez, eu não ia deixar passar. A primeira coisa que fiz foi simples. Brutal, mas simples. Abri o aplicativo do banco e cancelei todas as transferências. Chega de completar o aluguel da Courtney. Chega de ajudar com as contas do salão. Chega de pagar, em silêncio, as contas dos meus pais. Levou 5 minutos, alguns cliques. 5 minutos para encerrar anos de ser a rede de segurança deles. E antes que você me julgue, talvez esteja pensando, Lydia, isso é duro. Eles ainda são sua família. Deixe-me parar você aí. Família não zomba de uma criança de 9 anos em um grupo.
Família não arma a humilhação de uma menina e depois ri enquanto ela chora. Então, não, eles já não eram mais minha família. Eram devedores que eu vinha resgatando. E o banco da Lydia acabava de fechar. A segunda coisa que fiz foi pela June. Logo cedo, no domingo, levei-a ao melhor salão da cidade. Disse que depois iríamos comer panquecas, mas a verdade é que eu precisava que ela se visse no espelho sem vergonha. A cabeleireira olhou de relance para a franja torta e as camadas irregulares e murmurou: "Isso não foi descuido. Quem fez isso não se importou com o que ela sentiria." Eu quis dizer: se importaram sim. Mas não com ela. Em vez disso, segurei a mão da June enquanto a estilista fazia sua mágica. Tesoura após tesoura, o estrago foi transformado em um corte de cabelo elegante, um chanelzinho perfeito. Quando terminou, June ficou parada diante do espelho. Por um instante, não disse nada. Então, lentamente, os cantos de sua boca se ergueram e lá estava, de volta, o sorriso dela. "Você está perfeita", falei. "E amanhã vai entrar na escola de cabeça erguida. Eles não têm o direito de tirar isso de você." Porque agora não se tratava só de arrumar o cabelo. Era mostrar a ela o que fazemos quando tentam nos derrubar, nós nos levantamos ainda mais fortes. Naquela noite, voltei minha atenção para Courtney. Não com gritos, não com confronto. Eu não precisava disso. Eu tinha algo melhor, a verdade. Entrei no grupo das mães. O lugar onde se marcam encontros, se organizam bazares e onde reputações podem ser feitas ou destruídas em um único post. Eu não desabafei, não exagerei. Apenas contei o que havia acontecido. Isso eu escrevi, anexando uma foto do corte da June antes de consertarmos foi feito por uma cabeleireira profissional na própria sobrinha. Depois, ela elogiou na frente e zombou dela em um grupo da família. Se ela pode fazer isso com a própria família, imagina o que faria com os filhos de vocês. Apertei enviar e fechei o laptop. Por um momento, pensei que nada aconteceria, que as pessoas iam simplesmente rolar a tela ou, pior, dizer que eu estava exagerando. Mas as respostas começaram. "Isso é horrível. Nunca mais marco com ela. Os pais precisam saber disso." E, assim, o boicote começou. Na segunda-feira, a onda já estava se espalhando. Uma amiga me mandou mensagem. "O salão da Courtney está pela metade. As pessoas estão comentando." Na terça, outra mensagem. "Ela teve 2 clientes que não apareceram hoje. Estão todos cancelando." E, na quarta, eu soube que ela tinha entendido tudo. O telefone tocou enquanto eu preparava o jantar, o nome dela brilhando na tela. Quase não atendi, mas pensei: não, ela precisa me ouvir. Apertei o botão para aceitar a chamada. Ela sibilou, sem nem dizer alô. "É você por trás disso. Minhas clientes estão cancelando uma atrás da outra. Você está tentando me destruir." Deixei que ela despejasse a raiva. "Foi só um corte de cabelo", rosnou. "Uma piada. Você sempre teve inveja de mim, e agora está tentando me afundar junto." Mas a voz dela tremia, e isso dizia muito mais do que as palavras. Finalmente, respondi, calma como uma pedra. "Eu não te destruí, Courtney. Só contei a verdade. O resto é com você." E desliguei. Por anos, fiquei em silêncio. Deixei que rissem de mim, que me diminuíssem, que me usassem. Mas dessa vez, eu falei. E tudo que precisei foi da verdade para fazer o castelo deles desmoronar. E aqui está a melhor parte: eles nem imaginam o quanto ainda vão cair. 2 dias depois da ligação furiosa de Courtney, meu celular voltou a acender. Dessa vez, era minha mãe. Eu poderia ter ignorado. Deus sabe como eu queria. Mas algo em mim queria ouvir qual desculpa ela inventaria. Atendi. "Lydia", disparou ela, pulando qualquer saudação. "Como você pôde fazer isso? Ela é sua irmã. As clientes dela estão cancelando uma atrás da outra. Você realmente quer destruí-la por causa de um corte de cabelo? Por causa de uma piadinha no chat?" Quase ri. "Uma piadinha?" Respondi, com a voz calma, mais fria do que eu me sentia.
Você chamou minha filha de mimada. Você riu dela. Minha voz saiu firme. E passou a vida inteira rindo de mim. Pois agora acabou. Não sou mais a piada de vocês. Minha mãe arfou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Famílias não se cortam fora, retrucou. Famílias também não humilham crianças, devolvi, gelada. Você perdeu o direito de se chamar minha família no momento em que zombou da minha filha. Silêncio. Em seguida, ela desligou. E, naquele instante, eu soube, a próxima rodada viria. Não demorou. Mais tarde naquela semana, ouvi um carro na entrada. Passos pesados. Uma batida tão forte que fez a porta tremer. Abri. Lá estavam elas, minha mãe, com o queixo duro como pedra, e Courtney, olhos vermelhos, fúria estampada. Atrás delas, Bella, de braços cruzados, emburrada. Courtney não perdeu tempo. Você passou dos limites. Cuspiu. Está me arruinando de propósito. Meu negócio, minha vida, tudo destruído por causa de um corte de cabelo, de uma fofoca boba. A voz dela tremia, mas não de vergonha, de ódio. Minha mãe se meteu, a voz elevada como se ela fosse a vítima. Você entende o que fez? Não conseguimos pagar as contas. Courtney não consegue manter o salão. Não conseguimos segurar a casa sem a sua ajuda. Vale mesmo a pena destruir a família por causa disso? Algo em mim estalou. Todos os anos engolindo em seco, todas as vezes me dizendo não crie drama, tudo se quebrou de uma vez. Quer falar em destruir a família? Retruquei. Vocês fizeram isso quando me ensinaram que eu nunca era boa bastante. Quando a defenderam enquanto ela me humilhava. Quando deixaram que ela risse de mim ano após ano e ainda diziam que eu era sensível demais. Courtney revirou os olhos, como se tivesse 12 anos de novo. Ah, por favor. Você sempre teve inveja de mim. É disso que se trata. Você não suporta que as pessoas gostem mais de mim do que de você. Eu ri, seco, amargo. Inveja? Courtney, a única coisa da qual eu poderia ter inveja é da sua capacidade de viver a vida inteira sem um pingo de autocrítica. O rosto dela ficou vermelho, mas eu não parei. Quer saber por que seu salão está vazio? Porque eu finalmente contei a verdade. Não inventei nada. Não distorci nada. Apenas mostrei às pessoas exatamente o que você fez. E elas decidiram que não querem você perto do cabelo dos filhos delas. Isso não é culpa minha. É culpa sua. A voz de Margaret se quebrou, atravessando a tensão. Não conseguimos manter a casa sem a sua ajuda. Por favor, Lydia, pense em nós. Aquela palavra de novo. Ajuda. Sempre ajudar. Sempre dar. Sempre engolir. Não. Minha voz saiu firme. Vocês fizeram suas escolhas. Vivam com elas. Não vou mais bancar vocês. Não vou mais engolir minha raiva. E você, Courtney, nunca mais vai chegar perto da June. A máscara de Courtney rachou pela primeira vez. Seus olhos desviaram, depois voltaram para mim. Não conseguimos pagar a hipoteca, disse, com a voz áspera. Você me destruiu. Lá estava. A confissão. E, Deus, aquilo deveria ter me dado satisfação. Mas, no fundo, soava apenas patético. Não, Courtney. Falei baixo. Você se destruiu sozinha. Eu só parei de bancar. Atrás de mim, senti Mark se aproximar. Ele colocou a mão na porta, um sinal silencioso. Encarei os olhos da minha mãe pela última vez. Você queria saber se valeu a pena destruir a família? Sim, valeu a pena. Porque a June vale mais do que todos vocês juntos. E com isso, Mark fechou a porta. Houve outra batida, forte, desesperada, mas eu não atendi. Pela primeira vez na minha vida, eu não devia nada a eles. E eles sabiam disso. Meses depois, já não estavam mais lá. O salão da Courtney não apenas desacelerou. Ele desmoronou. Cadeiras vazias, horários cancelados, sussurros circulando em todos os grupos de pais da cidade.
Sem clientes e sem o meu dinheiro, ela não conseguiu manter as portas abertas. E Margarete, sem mim, não pôde pagar a casa, nem manter as luzes acesas. Tudo que sustentavam às minhas custas ruiu. Eles empacotaram as coisas, amargurados, falidos, e foram embora da cidade. Sem adeus, sem desculpas. Só silêncio. June, porém, floresceu. O cabelo dela cresceu macio e uniforme. A franja torta desapareceu, os cortes irregulares foram esquecidos e, com eles, a vergonha sumiu. Ela voltou a rir. Entrava na escola de cabeça erguida. Subia ao palco sem hesitar. Uma noite, depois de uma apresentação, ela apertou minha mão e sussurrou: Mamãe, agora eu sei. Você sempre vai me defender. Aquele momento valeu tudo. Então, aqui estamos. Alguns dizem que eu fui longe demais. Que cortar relações com minha família, expor minha irmã, fechar a torneira do dinheiro, foi pesado demais, que afinal era só um corte de cabelo. Outros dizem que eu deveria ter feito isso muito antes. E você? O que acha? Eu fui longe demais ou finalmente fiz certo em traçar o limite?